Mas que é mais que o time, é uma seleção. Maior torcida do Brasil, chamada de paixão. Tem a força. Fala família, beleza? Aqui o William, canal Vasco nas Quatro Linhas. Hoje, né, domingo, dia das mães, né, aquele dia maravilhoso, né, que a gente passa com as nossas mamães. E eu não podia deixar de, agora, por volta de, deixa eu ver aqui, 8h21 da noite, estou gravando esse vídeo para deixar no canal, né, sobre algumas coisas que repercutiram ontem, estão repercutindo hoje. O Vasco é notícia a todo momento, né? Como diz o brother Léo Lacerda lá, né? Enquanto estamos aqui, alguma coisa está acontecendo no Vasco. O Vasco, hoje é o patinho feio das notícias, né? Porque a gente não consegue ter boas notícias do Vasco. Então vamos lá, tropa. Depois dos acontecimentos de ontem, né? Vou estar relatando aqui para vocês. Inclusive eu pude acompanhar, né, na íntegra, né, vendo a live do Mumu ontem, pós o jogo contra o Vitória, os jogadores retornando, né, lá pro aeroporto Galeão, aqui no estado do Rio de Janeiro. Uma parte, né, de torcedores do Vasco, né, não só organizada, tanto da IRA, quanto da GDA, quanto da galera da Força Jovem. Uma parte deles que não foram pro jogo, estavam lá a fim de, né, de se manifestar, de colocar todo o seu descontentamento com esse time. E, né, e covardemente, né, a delegação do Vasco ontem, ao chegar no aeroporto, optou a não sair, né, pela saída principal de que o Vasco costuma entrar e sair. Eles desceram, né, para poder passar pela parte de baixo, para poder fugir, né, das críticas, né, do seu torcedor. E eu só tenho a lamentar, porque prova mais uma vez que essa gestão é uma gestão incompetente, que não tem caráter, não tem disposição para botar a cara para bater quando as coisas estão erradas, né? Quando estava indo tudo muito bem, se rolavam entrevistas no campo. Quando vai tudo muito mal, o torcedor, ele é totalmente isolado dessa parte de saber o que está se passando, o que está se acontecendo com o seu time de futebol, né? Então, com isso, cara, se gerou uma correria ontem, né? Eu acompanhando a live do Mumu ontem, percebi que como os torcedores que estavam lá perceberam que não iam conseguir de fato atingir ou protestar da onde eles estavam, houve uma correria mais para baixo do aeroporto para que eles pudessem cercar o ônibus ali e cada um ali gritar o seu grito de ordem, né? E deixando bem claro aqui, como foi visto na live ontem do Mumu e do galera do BTB Esporte, estavam os dois fazendo simultâneo as lives lá. Simultâneo não, cada um no seu canal, mas os dois estavam juntos, né? Uma manifestação pacífica, onde não tinha ninguém utilizando de nenhum recurso, como madeira, pedra, fogos, alguma coisa assim que pudesse até mesmo ferir alguém que estava dentro do ônibus, ou até mesmo os policiais ou a segurança que estava no entorno. Então, mas mesmo assim, fomos rechaçados, né? Os torcedores que estavam lá foram rechaçados, né, pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que mais uma vez provou a sua incompetência, a sua falta de preparo, ao atingir até mesmo um torcedor do Vasco e outros torcedores com tiros de borracha, né, com bombas de gás lacrimogêneo, entendeu? Spray de pimenta. E é assim, né, cara? Quando se fala da torcida do Vasco, a gente é sempre os maiores prejudicados, né? Tudo pra gente não tem dois pesos, duas medidas, né? É só um peso mesmo para poder estar aí, né, de fato, contra nós, torcedores vascaínos. E depois disso, né, aquela calmaria, tudo mais e tal, os torcedores foram para sua casa, graças a Deus, ali nenhum ferimento grave ao ponto de alguém precisar de um socorro imediato, mas fica aí, né, a nossa repúdio como torcedor a essa gestão que cada vez mais se esconde e agora utiliza do artifício do Estado para poder rechaçar os seus torcedores de uma manifestação. Tendo em vista, ao longo do dia, veio, né, até mesmo ontem saiu uma notícia aí dizendo que o Felipe colocou o cargo à disposição. Isso me mostra mais ainda a frouxidão que ele é, porque ele não tem disposição de pedir as contas para ir embora, uma vez que o torcedor já pediu tanto a saída dele quanto a do Marcelo Santana, né? E que por mim o Pedrinho podia renunciar também
e deixar na mão de qualquer outro, porque a gente não consegue ter um nível de esperança de saber aonde vamos chegar, o que vamos alcançar, né, tendo ele como presidente no Vasco. O Pedrinho, ele que chegou com um discurso, né, de apaziguação, de união, e o que a gente continua vendo dentro do clube é brigas políticas, né, os seus próprios interesses. Os empresários, né, que sempre mandaram no clube, continuam mandando no clube, e a gente fica se perguntando até quando, né? Até quando a gente vai se permitir, né, assistir esse cenário de horror dentro do Vasco da Gama. E assim, tô vindo mais aqui nesse domingo, né, para poder bater um papo também, saber um pouco da sua opinião, vocês deixarem aí no comentário através desse vídeo, entendeu? O que vocês de fato pensam. Já tem muita especulação de alguns jogadores aí que podem estar sendo a pedidos do Diniz, né? O Dudu, essa incerteza do Dudu, que estava se eu não me engano, no Cruzeiro, né? E agora tem aí uma possibilidade de vir para o Vasco. Tava para fechar com não sei quem, mas já não ia fechar. Falaram que ia fechar com o Atlético Mineiro, mas eu acho muito difícil o cara sair de um time como o Cruzeiro, que é o rival do Atlético Mineiro, já de cara. Então, assim, tem muita especulação aí e, na verdade, nada de concreto, né? E falando de jogos, que a gente começou a falar de jogadores aqui, eu gostaria de externar aqui meus sinceros pêsames ao goleiro Léo Jardim, né? Porque se, de fato, ele não quer, né, fechar mais uma temporada aí ou duas com o Vasco, é sinal que esse goleiro ele já realmente, de fato, já não está prestando. Eu já falei que para estar aqui no Vasco da Gama, a gente tem que ter tesão para estar aqui e amar esse clube, né? Ao momento que você estiver aqui como profissional. E ele tem deixado bem claro, ele e o empresário dele, que eles não querem, estão fazendo uma forçação de barra, entendeu? E é aquilo, né? Talvez ele vá ser desvalorizado, né? Um goleiro que tinha uma alta pedida de salário, talvez agora ele vai ser desvalorizado pelas sequências de derrotas, né, e gols que tem levado, né, apesar de muitas boas defesas. Eu acho um bom goleiro, apesar de algumas coisas ele errar bastante, principalmente na saída de bola, de um escanteio, de um cruzamento. Ele muitas das vezes não sai, deixa o adversário cabecear, uma vez que ele pode chegar com as mãos ali, que ele com certeza vai atingir o ponto maior ali, com os braços esticados e socar a bola. Ele, muitas das vezes, não sai da área, mas naquelas bolas mais difíceis, chute de fora da área e tal, uma bola esbarrada ali, uma cara a cara às vezes ali, ele consegue salvar. Mas é aquilo, para estar aqui, tem que querer estar aqui no Vasco, tem que querer estar aqui, e ele tem demonstrado que não quer. Queria também falar aqui do Pablo Verratti, para mim continua sendo um centroavante essencial, né? Tem salvado a gente de muitas, poucas e boas que tem acontecido aí, mas é aquilo, né? A gente não tem um time que consiga jogar para o Verratti, né? E a gente conseguir fazer esse jogador extrair o melhor dele, que é o cabeceio, que é aquela última bola ali dentro da pequena área. Em relação ao Payet, né? Esperamos que agora o contrato dele se encerre e ele possa finalmente ir embora, né? Eu acho que é um jogador que já está acima da tua idade, já não consegue acompanhar mais essa juventude, e está aí até inclusive um dos problemas do Vasco, né, a taxa, né, de idade dos jogadores aí que estão hoje no Vasco, né, para acompanhar essa molecada que está chegando agora. Pô, você tem o Estevão, você tem aí o Everton Cebolinha, que também ainda não é um jogador velho, você tem os outros jogadores aí, até mesmo do próprio rival, entendeu? Muitos jogadores novos. Se você ver, tendo em vista aí o Fluminense também, que tem alguns caras ali que já estão na idade, mas ainda tem uma mescla com uma galera também mais nova. E o Vasco hoje não, o Vasco hoje tem um elenco muito, além de lesionado, né? Muitos jogadores lesionados ou voltando de lesão, jogadores que já estão assim, de uma idade bem avançada, Alex Teixeira, Felipe Coutinho, entendeu? Avançada que eu falo para poder acompanhar essa dinâmica que é de tantos jogos assim, 3 jogos, jogo a cada 3 dias, então fica meio que puxado. O Vasco precisa começar a utilizar a sua base, pegar a galera do Sub-20, Sub-17, começar a botar essa galera para entender o que é futebol, o que é futebol profissional, futebol em alto rendimento, para que a gente possa estar contando com essa juventude também para poder estar ajudando, né? Eu, se fosse o presidente do Vasco, hoje eu retirava totalmente esses jogadores que estão aí, deixava apenas alguns ali pontuais ali e botava a base para jogar, porque para ver jogadores profissionais, né, que não são da base e são considerados profissionais, deixar de jogar o futebol, né, para poder fazer esse vexame, a gente prefere muitas das vezes ver a molecada jogar, porque, querendo ou não, a base do Vasco esse ano vem dando muito orgulho pra gente, campeão aí de várias competições, ganhando bem, de goleada.
e é a molecada que tá pedindo passagem. Só que aqui, infelizmente, eu não sei, né, que a força dos empresários aqui no Vasco é tão grande que não deixa os garotos crescerem, né? Porque fica com medo de tirar o espaço de um jogador profissional que já está consolidado no mercado. Então, assim, a gente tem que parar de começar a passar a mão nesse tipo de situação, a gente tem que bater firme mesmo, porque do jeito que tá não dá, irmão. Não dá para continuar dessa forma, né? A gente precisa muito que seja tomada uma providência o mais rápido possível, né? Porque o vascaíno não aguenta mais esse coração aqui, irmão. Só Deus. A gente para raciocinar e a gente deixa de desacreditar de que algo vai acontecer melhor nessa gestão. Mas o que a gente pode comentar aqui? Eu acho que acredito que amanhã, né, já deva ter o treinamento já com o Fernando Diniz, né? Uma vez que falaram que, né, saiu na matéria que o próprio Diniz pediu para que não houvesse nenhum tipo de treinamento ou qualquer atividade hoje. Eu acredito que muito impossível por causa do acontecimento de ontem, tal, da derrota, tal, Dia das Mães também. Então deu esse dia de folga para esses pés de rato, né, que deveriam treinar todos os santos dias, porque se não entregam resultado, para mim, na minha opinião, não merece folga. Eu acho que folga, né, ela é necessária sim, mas ela é muito por mérito, entendeu? E eles não estão merecendo nenhum tipo de folga. Tinha que estar treinando hoje na chuva lá, entendeu? Para poder, pelo menos, tentar ver se melhora alguma coisa. Mas, a pedido do técnico, eu acho que pediram para que ele desse uma segurada nessa situação, e assim foi feito. Mas amanhã, eu acredito muito, tá? Que amanhã na porta do CT vai ter uma manifestação lá. Os torcedores que foram no aeroporto não engoliram aquela história, né, de não conseguir falar, de serem rechaçados pela Polícia Militar. E eu acho que amanhã a cobrança vai ser 1 a 1, cada um chegando lá no CT, né? Só que a torcida do Vasco não é uma torcida, né, do Corinthians, né, que vai lá e agride e tal. É uma torcida que fala, que bota pressão, mas, entendeu? Já sabe que aquilo ali e dali não vai passar. E eu concordo. Eu acho que ninguém tem que ser agredido, eu acho que nenhum tipo de situação de agressão tem que acontecer, mas a cobrança pesada tem que acontecer, entendeu? Para que de fato esses jogadores eles venham entender que eles estão vestindo a camisa do Vasco, que eles não estão vestindo a camisa de qualquer clube, entendeu? Eles estão desonrando toda a história que a gente construiu. E é isso, rapaziada. Domingo, né, Dia das Mães, estamos aqui, né? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, e aqueles que têm suas mães, né, parabéns para todas as mamães, aqueles que não têm, que tenham um domingo abençoado, entendeu? E Deus é o nosso maior mediador aqui na Terra, né? Jesus Cristo veio, nos salvou, nos deu nossa mamãe, nos deu nosso papai, e aqueles que não têm, cara, mas às vezes é pai, é mãe, então é um ciclo, né, que vai se formando. Que Deus abençoe a vida de vocês, né, e que essa semana a gente tenha boas notícias com a demissão do Santana lá, do Felipe, né, para poder sair desse corpo da diretoria do Vasco aí, e quem sabe vir alguém que de fato vai agregar aí valores, né, para o Vasco da Gama e dar uma alegria para nós torcedores. Muito obrigado. Quero agradecer aqui ao meu mano Mumu, entendeu? Deixar um abraço para ele em especial, porque ontem foi brabo. Eu tava aqui super preocupado com ele em relação à gravação que ele tava fazendo lá, aquelas bombas e tal. O homem chegou a perder a voz, é um amigo que tenho, entendeu? E eu gostei muito do trabalho dele ontem. Ele ontem, de fato, botou o jornalismo em prática, né? Assim, ali, ao vivo, no meio do tumulto, aquela coisa. Eu botei até lá no chat, que parecia até o Factual no Rio de Janeiro, né? Aquela troca de tiro que a gente costuma ver na internet aí. Mas é isso. Tropa, indignados estamos, vamos permanecer, não vamos deixar de protestar, vamos parar de protestar, vamos continuar batendo, porque é assim que é brigando pelo nosso clube que a gente vai chegar em algum lugar. Valeu, tamo junto, bom domingo pra vocês e fui! Vasco nas 4 linhas. Se inscreve, deixa o like nesse vídeo aí para poder ajudar a gente a alcançar mais torcedores aí do Vasco da Gama nesse canal, tá? Canal do povo, canal totalmente feito para vocês. Valeu, tamo junto, um abraço. Mas é mais que o time, é uma seleção. Maior torcida do Brasil, chamada de paixão. Tem a força jovem.